Unidade 1. Números, funções e função afim. Aula 4.1. Conteúdo: zero de uma função afim. Habilidade: analisar os zeros de uma função polinomial do primeiro grau. Olá, Amazonas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática, mais precisamente a quarta aula da primeira unidade. Lembrando-vos que amanhã nós teremos a nossa revisão e nossa avaliação. Portanto, é importantíssimo que estejam todos cedos na sala de aula para que acompanhemos, a aula de revisão desde o início, para não perdermos nenhum momento. Porém, antes de darmos início à nossa aula de hoje, vamos rever o que foi comentado na aula passada. É o momento da nossa revisão. Então, na aula passada, nós vimos o seguinte: função afim, como toda função definida por f de x igual a x mais b, onde a e b são números que pertencem ao conjunto dos números reais e a necessariamente é diferente de zero. A e b são chamados de coeficientes. O A é chamado de coeficiente angular e B, o coeficiente linear. Hoje nós vamos trabalhar maciçamente esses dois elementos aí da nossa função, tá, pessoal? O f de x igual a x mais b. Na aula de hoje nós vamos batalhar muito, a definição e essa forma genérica da função afim. Então é importantíssimo que estejam todos focados na aula de hoje, correto? Agora, antes de darmos início à nossa aula propriamente dita, chegou o momento do nosso primeiro desafio do dia. Então, vamos para ele. Desafio do dia. Quantos pontos são necessários para definirmos uma reta? Então, anotem a pergunta aí e na interatividade final aí vamos discutir as respostas obtidas por vocês. Perfeito? Muito bem, queridos alunos, hoje vamos dar aí uma ênfase mais especial à forma genérica da nossa função afim. Então, me acompanhe na cartela. Zero da função afim. O zero da função afim é o valor de x que pertence ao domínio da função, de modo que a f de x seja igual a zero. F de x igual a zero. Ou seja, é o valor que anula a função. Então, se tu tens uma função aqui, escrita na forma f de x igual a ax mais b, certo? Tu vais ter a f de x igual a zero. Ou seja, o teu y vale zero. Por quê? Esse cidadão aqui, o f de x, ele também pode ser escrito como y, y igual a x mais b. Como f de x é igual a zero e f de x é y, eu posso substituir y por zero e dizer que zero é igual a ax mais b. Se eu tenho zero igual a ax mais b, nós podemos dizer, então, que ax mais b é igual a zero. Só é mudar a posição dos membros. Como nós estamos querendo encontrar o valor de x, o que é que nós vamos fazer? Pegamos o b que está no primeiro membro e reescrevemos ele no segundo membro. Então, se ele era positivo, quando ele vem para cá, para o segundo membro, vai inverter o sinal. Então, ele passa a ser menos b. E a expressão fica ax igual a menos b. Pego o a que está multiplicando o x e passo para o segundo membro dividindo. X vai ser igual a menos b sobre a. Então, é essa expressão aqui que nos permite calcular o zero da função, que nós também chamamos de raiz da função.
Perfeito? Geometricamente, é isso que também eu gostaria de fosse dado uma ênfase bem específica. O zero da função é a abscissa do ponto em que o gráfico cruza o eixo do x. Quem é o gráfico? O gráfico, pessoal, da função afim é representado por quem? Por uma reta. Então, aonde a reta passar pelo eixo do x é o nosso zero da função, que nós também chamamos de raiz da função. Então, tu tens o gráfico. Depois nós vamos ver isso daqui direitinho ali na cartela. A tua reta cortou aqui. Suponha que isso aqui seja a nossa função. Esse ponto aqui, aonde a reta está cortando o eixo das abscissas, que é o eixo do x, esse ponto aqui é o que nós chamamos de zero ou raiz da função. Então vamos ver aqui algumas situações. Então nós temos aqui no nosso primeiro exemplo, né, a seguinte situação. Considere a função afim dada por f de x igual a menos 3x mais 5. E determine, letra A, o valor da função para x igual a zero. O zero da função e o gráfico da função. Então nós vamos resolver, primeiramente, a letra A e B, que é a parte algébrica. Depois nós vamos nos apegar mais à parte geométrica da questão. Então, o valor da função para f de x igual a zero. A função é essa daqui, ó. F de x igual a quem? A menos 3x mais 5. De acordo com a letra A, quanto é que vale o meu x? O meu x vale 0. Então, aonde tem x, eu vou substituir por 0. Então, eu vou ter nada mais, nada menos que calcular a f de 0. Então, eu vou ter f de 0 igual a menos 3, que multiplica o 0, mais 5. F de 0 vai ser igual. Ora, menos 3 vezes 0 é 0. Aí eu vou ter 0 mais 5 igual a 5. Pessoal, toda vez que eu calculo x igual a 0, eu estou determinando o coeficiente linear. Ou seja, esse valor 5 aqui, ó, observem que esse valor 5 aqui é o mesmo da nossa constante na função, do nosso termo independente. Então, quando eu calculo f de 0, na realidade eu encontro o coeficiente de quem? De b. Naquela função lá que nós temos da forma genérica, ó. F de x igual a ax mais b. Se eu calculo f de 0, todo esse ax aqui, ó, ele desaparece. E sobra só quem? O b. Beleza? Então, calculamos aqui a f de 0. Observem a diferença agora, que é calcular f de 0 e calcular o zero da função. São duas coisas diferentes. A função é essa daqui, ó. F de x igual a menos 3x mais 5. Então, quando eu calculo o zero da função, na realidade, eu vou ter f de x igual a 0. Observe que é diferente de calcular a f de 0. Quando eu calculo a f de 0, ou seja, valor da função para x igual a 0, eu estou tirando o x e colocando quem? O 0. Quando eu calculo o zero da função, o f de x todinho vai ser 0. Ou seja, f de x igual a 0. Mas quem é f de x? F de x é menos 3x
mais 5, isso igual a 0. Aí recai numa equação do primeiro grau. Nós todos aqui já estamos acostumados a trabalhar com esse tipo de expressão, leis do 7º ano. Então, nós vamos ter menos 3x mais 5 igual a 0. Então, eu tenho menos 3x igual a menos 5. Como o termo que define a equação é negativo, nós vamos multiplicar todo mundo por menos 1. E nós passamos a ter 3x, né, igual a 5. Porque eu estou multiplicando, né? Menos vezes menos vai dar mais. Então, os dois que eram negativos passaram a ser positivos. E x vai ser igual a 5 sobre 3. No gráfico, isso daqui não vai ficar visível, né? 5 sobre 3. No gráfico, no GeoGebra, isso daí vai ficar em forma decimal, né? 5 dividido por 3 vai dar, sobra 2, vai dar 1,66666, isso daqui. Ou seja, a reta vai passar no gráfico nesse ponto aqui, 1,66 e vai embora. Vamos ver isso então, para ficar bem mais claro com a forma geométrica. Vamos entrar aqui no GeoGebra. Então, ó, na nossa função, o nosso A vale menos 3. Então, ó, aqui, ó, vou colocar o menos 3, e o B vale 5, 5 positivo. Tá aqui, ó. Então, ó, a função é essa daqui, ó. F de x igual a menos 3x mais 5. Observe o seguinte, que quando eu calculo, quando o x é 0, ó, é o que eu estava dizendo para vocês. Quando o x é 0, olha quanto é que vai valer o y. O y vai valer 5, que é justamente o coeficiente linear, que estamos representando pelo ponto L. Agora, quando a f de x é 0, o meu x, ó, vai valer 1,67. Aqui o GeoGebra arredondou, né? Mas dava 1,66. Esse ponto R aqui nós estamos chamando de raiz. Então, observe, ó. É exatamente o valor em que a reta da função vai cortar o eixo do x. Ó, vai cortar no ponto 1,66, né, que é 5 sobre 3, e o y vai valer 0. Então, observe bem a diferença. No coeficiente linear, quem é o 0? É o x. O ponto pertence ao eixo da ordenada, no 5. E, na raiz da função, quem é 0 é o y. E o valor de x, que nós chamamos de raiz, é justamente o ponto, né, em que a reta está interceptando o eixo do x. Perfeito? Ok. Vamos então para o nosso próximo exemplo. Exemplo 2. A partir do gráfico da função afim, determine sua lei de formação. Pessoal, muita atenção, vou ser bastante criterioso, bastante minucioso aqui, detalhista nesse exemplo aqui. Então, peço aqui uma atenção especial para esse exemplo. Ele tem todo o cheiro de avaliação. Vocês estão sentindo daí o cheiro dele? Ó? Eu estou sentindo daqui o cheiro dele. Tem toda a cara de avaliação. Então, preste atenção. Determine a lei de formação dessa função aqui. Pessoal, o que é a lei de formação? É isso daqui, ó. F de x igual a ax mais b. Observe que eu tenho duas informações aqui, ó. Eu tenho a raiz, né, que é o zero também da função. E tenho conhecimento também do nosso coeficiente linear. Pessoal, basta eu ter conhecimento dessas duas informações para determinar
a minha função. Por quê? Nós vimos que a raiz ela é dada pelas coordenadas menos b sobre a e 0. Correto? E o coeficiente linear é dado por b e 0. E eu tenho essas informações. Por quê? Porque olha só. Qual é as coordenadas aqui do ponto B? Nós trabalhamos muito isso no início, né? Quais são as coordenadas do ponto B? No caso, é 0 em x e menos 2 em y. Então, eu tenho essa informação. E, no ponto A, é menos 4 em x, 0 em y. Basta eu saber disso daqui. Então, olha só. Vamos usar aqui essas duas informações. Primeiramente, nós vimos que a função é isso daqui, ó. F de x igual a x mais b. Nosso objetivo aqui é encontrar os valores de a e b. E eu tenho duas informações. Então, ó, vou usar a primeira informação do coeficiente linear, que é esse ponto aqui. Eu sei que o x é 0. Quando o x é 0, quanto é que vale o y? Vale menos 2. Então, eu vou calcular f de 0. Pessoal, eu vou ter a vezes o x que eu estou substituindo por 0, mais quem? Mais o b. Não é isso? Só que a f de 0 é o valor do coeficiente linear. Ou seja, f de 0 vale quanto? Menos 2. Então, eu vou ter menos 2. Isso daqui some, porque a vezes 0 é 0. E sobrou quem? O b. Correto? Então, ó, se menos 2 é igual a b, eu posso dizer que b é igual a menos 2. Eu já tenho essa informação. Correto? Agora, vamos encontrar o valor de A. Como é que eu faço para encontrar o valor de A? Para encontrar o valor de A, eu já vou usar essa informação aqui, que é a da raiz. Menos 4 e 0. Então, ó, função f de x igual a x mais b. Correto? Só que agora, nós temos que vamos calcular f de menos 4, porque o x vale menos 4. Então, a f de menos 4 é igual a A vezes menos 4 mais b. Só que o valor de b nós já temos. Não é isso? O valor de b nós já temos. Qual é o valor de b? O b vale menos 2. Quanto é que vale a f de 4? De menos 4, perdão. A f de menos 4, ó, é 0, ó. Quando o x é menos 4, quanto é que vale o y? 0. Então, nesse lugar aqui de f menos 4, vai entrar quem? O 0. 0 vai ser igual a A vezes menos 4, menos 4A. Se é mais, conserva o sinal de dentro, fica negativo. Correto? Aí eu vou ter o 4 que vai para lá, né? Vai positivo, 4A igual a menos 2. Logo, A vai ser igual a menos 2 sobre 4. Aí simplifica tudo por 2. Eu passo a ter menos 1 sobre 2. Pessoal, eu já tenho o valor de A e tenho o valor de B. Quem é a minha função? A minha função é f de x igual, não é ax mais b? Então, eu vou ter f de x igual, quanto é que vale o A? O A vale, ó, menos 1 sobre 2. X. E o B, quanto é que vale o B? O B vale menos 2, né? Não vou colocar entre parênteses para não fazer aquela redundância. Olha só aqui o que nós temos. Essa função aqui, ó, f de x igual a menos 1 sobre 2x menos 2. Vamos retomar lá o gráfico lá na frente
no início da questão, só para nós vermos aqui como é que ele era, ó. Tá aqui o gráfico como é que ele era. Vamos jogar ele no GeoGebra com essa lei de formação aqui, ó, para ver se ele fica igual mesmo. Vamos pegar aqui. Eu vou ter um probleminha aqui no... Eu vou meter aqui outra função. Menos 1 sobre 2, x, menos 2. Olha só. Olha como ficou aqui, ó. Exatamente igual, ó. A reta está passando em cima do menos 4. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Em cima do menos 4, que é a raiz, e está cortando o eixo do y no menos 2, que é o nosso coeficiente linear. Vamos para o nosso exemplo 3, que ele também é bastante interessante. Hoje a aula está cheia de exemplo. Construa o gráfico da função afim usando o conhecimento do zero da função e do coeficiente linear. Pessoal, isso daqui, ó, não é um bicho de 7 cabeças. Então, ó, tu tem que saber o seguinte, o ponto em que a reta corta o eixo do x e o ponto em que a reta vai cortar o eixo do y, que é o coeficiente linear. Então, vamos definir primeiro o coeficiente linear. Quando é que eu sei, quando é que eu calculo o coeficiente linear? Quando x é igual a zero. Então, primeiramente, nós vamos, calcular aqui, ó, a f de zero. F de zero vai ser igual a 2, que multiplica zero, mais 8. Quem vai ser a f de zero? 2 vezes 0, 0, né? Isso daqui some. Sobrou só o 8. Então, nós já temos o primeiro par ordenado, que é 0 para x e 8 para y, que é o nosso coeficiente linear. Agora, vamos calcular a raiz. Para calcular a raiz, olha a diferença. Aqui nós temos x igual a 0. Para calcular a raiz, eu vou ter o quê? F de x igual a 0. Quem é f de x? F de x é 2x mais 8. Está aqui, ó. 2x mais 8 igual a 0. Aí nós vamos ter 2x igual. O 8 passa para o segundo membro negativo. Nós vamos ter x igual a menos 8. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Logo, x será igual a menos 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que a reta dessa função aí vai cortar o eixo do x no ponto menos 4. Então, nós temos o nosso segundo par ordenado, que é menos 4 e 0. Pessoal, isso daqui é a nossa raiz, né? Pessoal, basta eu ter conhecimento desses dois valores aqui, ó, do coeficiente linear e da raiz, para determinar o meu gráfico. Mas será que isso é verdade mesmo? Então vamos ver. Vamos para o GeoGebra. Vamos fazer um novo aqui. Vamos só voltar aqui para não aproveitar a mesma configuração. Pronto. Eu vou colocar dois pontos aqui. O primeiro ponto que nós determinamos foi o coeficiente linear, não é isso? O coeficiente linear, nós vamos chamar de ponto L, era formado por que valores? 0 em x e 8 em y, se não me falha a memória.
Dá só uma voltada na cartela anterior, diretora, para eu confirmar esses valores aqui. É isso mesmo. Muito bem. Então, nós temos esse primeiro ponto aqui. Está aqui ele, ó, coeficiente linear. Está aqui em cima ele, ó. Deixa eu aumentar um pouco. Está aqui, 7 e 8. Deixa eu só tirar aqui o L um pouco aqui do... Pronto. O outro ponto que nós chamamos de raiz, nós calculamos lá e ele foi de coordenadas menos 4 e 0, que é esse ponto aqui, certo? Eu não inseri a função. Agora nós vamos traçar uma reta que passe por esses dois pontos. Que passe pelo ponto R e passe pelo ponto L. Essa é a reta. Pessoal, se esse nosso gráfico estiver certo, quando nós inserirmos a função que foi dada, ela tem que coincidir com esse gráfico aí. Vamos ver se isso é verdade. Vamos colocar aqui a função f de x igual é 2x, né? Mais 8. Olha aí, coincidiu a nossa função f, né, com a reta. Porque se fosse diferente, né, ia aparecer uma outra reta. Volta aqui rapidinho, só no GeoGebra. Se essa função aqui não coincidisse com aquela reta que nós traçamos, seria uma reta que ela ia ser diferente dessa. Quando nós inserimos a função aqui, ó, essa função, a reta ficou em cima da outra reta que estava anteriormente, que nós traçamos a partir dos pontos R e L, que foram as raízes da função. Se nós colocarmos aqui A igual a 2 e B igual a 8, também vai coincidir da mesma forma. Então, o que é importante aqui para nós determinarmos o gráfico de uma função afim? Nós temos conhecimento do coeficiente linear e conhecimento do valor da raiz. A partir desses dois dados, é possível se determinar o gráfico. E como é que eu determino esses valores? Aí é o seguinte, você pode pegar a função e estabelecer dois valores. Por quê? Eu já sei automaticamente, vamos voltar lá no exemplo novamente, por favor. Eu já sei automaticamente que quando eu calculo o coeficiente linear da função, o meu x é igual a zero. Então, eu substituo o x por zero e encontro o coeficiente linear, que é justamente o 8. Né? 2 vezes 0, 0, 0 mais 8, 8. Então, eu já tenho um ponto, que é o coeficiente linear, 0 e 8. Aí, qual é o próximo passo? Calcular a raiz. Para calcular a raiz, eu vou ter f de x igual a 0. Mas quem é f de x? É a função dada. F de x é igual a 2x mais 8. Vai recair numa equação do primeiro grau. Aí nós resolvemos a equação do primeiro grau, né? E encontramos o outro valor. Então, eu vou ter o outro par ordenado, que é a raiz, que é menos 4, e necessariamente o y vai ser nulo, que é 0. De posse desses dois valores aqui, que é a raiz e o coeficiente linear, eu posso muito bem estabelecer aí a reta que representa a função dada.
Agora que nós concluímos a correção da nossa DL, vamos para o nosso merecido intervalo e em seguida o professor Leandro Anjos dará continuidade à nossa aula. Então, até lá.